trabalhemos juntos. Boa noite a todos. Estamos ao vivo na nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante será o Rogério. E eu vou começar. Boa noite, Rogério. Oi, Bem? boa noite. Tudo bem, e vocês? Bem também. É? Tudo certo para a gente começar? Vamos? Podemos Então, sim. vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui. Com essas canções que a Vanessa cantou, já preparamos o ambiente. Foi a prece inicial, convidando a espiritualidade para estar conosco aqui hoje. Então, o tema proposto para nós é Jesus acalma a tempestade. Então, vamos observar o seguinte: a Bíblia, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, a Bíblia, essencialmente no Evangelho de Jesus, é estudada na sua superficialidade. As pessoas ficam maravilhadas com as palavras de Jesus, com os milagres, as curas. E o que mais atrai no Evangelho são esses sinais, as curas, as promessas, mas ficam apenas nisso. Não conseguem buscar, na essência do ensinamento, o significado real que Jesus quis transmitir com os seus atos do dia a dia. Para a maioria das pessoas, ainda, Jesus é um ser assim maravilhoso, com muitas promessas magníficas, mas que existe mesmo apenas para satisfazer as nossas necessidades mais particulares, fazendo com que nós todos, nos momentos de suplício, de necessidade, recorramos a Ele pela prece, sem que os seus ensinos, as suas palavras registradas pelos apóstolos, nos sirvam de modelo e nos causem qualquer alteração no nosso comportamento diário, diante da nossa existência. Ora, dizem os Espíritos, nos ensinam os Espíritos, que é necessário, diante disso, que Jesus seja estudado, compreendido e principalmente vivido nas mais corriqueiras situações pelas quais experimentamos no dia a dia. Essa é a proposta da doutrina espírita. Compreender e viver os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo nos faz entender que Jesus não veio aqui na Terra para criar nenhuma religião, para separar pessoas, nada disso. Muito pelo contrário. Veio unir todos numa grande família. E ele veio, assim, formular, exemplificar, ensinar, através do seu exemplo pessoal, uma moral elevada, que veicula por todo o universo. É o que Kardec chama de moral do Cristo. Ora, diante disso, para que a gente possa alcançar êxito nessa existência, é extremamente necessário encararmos as lições que Jesus nos deixou e que foram registradas mesmo pelos apóstolos
compondo assim o seu evangelho, e evangelho quer dizer boa nova, né? Notícia boa, nova, e encarar essa boa nova e absorvendo na essência o que realmente ele quis nos ensinar. E que, em alguns casos, em alguns momentos, ensinam os Espíritos, que naquela época precisou Jesus de velar os seus esclarecimentos, mascarar um pouco, porque as pessoas daquela época, por causa do entendimento que tinham, não compreenderiam o sentido maior do ensinamento de Jesus. E é por isso que ele velou alguns assuntos, para que à medida que o povo, as pessoas fossem amadurecendo, elas pudessem retirar dali o sentido real e necessário para cada um de nós. E é o que observamos ainda hoje, né? As pessoas ainda mantêm as lições de Jesus veladas, sem que retirem de lá o verdadeiro sentido, o verdadeiro ensinamento. Então, é por isso que encontramos na Bíblia, como um todo, muitos paradoxos, por conta mesmo dessas más interpretações que se faz das lições ali contidas. Muito bem, então nós vamos, para realizarmos o nosso estudo de hoje, lançar mão de uma passagem da vida de Jesus, entendendo que Jesus não perdia tempo em nada, absolutamente. Aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para ensinar, corrigir e consolar as pessoas. Absolutamente em todo momento, Jesus ou ensinava, ou corrigia, ou consolava. Mas na maioria das vezes ele ensinava e corrigia e consolava. E assim, em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, nós encontramos essa passagem que conhecida como Jesus acalma a tempestade. E conta Mateus que interessante que quem teve a curiosidade ou que tem hábito de ler o Novo Testamento, eu tenho o Novo Testamento daqueles dos guardiões, pequenininho, que eu carrego comigo. Então, eu leio todo ele, assim como faço leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de ler o Evangelho de Jesus, que tem ali os apóstolos, né, em ordem certinha, e a gente lê tudo aquilo ali para entender mais ou menos as paragens em que Jesus andava, os caminhos que Jesus percorria, as oportunidades que ele teve de estar orientando, corrigindo, ensinando em todos os aspectos. Mas, então, quem teve a curiosidade de olhar, ou já estudou o Evangelho, o Novo Testamento, sabe que antes dessa passagem relatada por Mateus, Jesus estava em Cafarnaum, um importante centro comercial e religioso dali daquela região, às margens do lago de Genezaré. E ali ele teve a oportunidade de estar com o centurião, que o procurou relatando sobre o estado enfermiço do seu criado. E depois daquele diálogo, nós não vamos nos alongar aqui, depois desse diálogo, Jesus disse: nem mesmo em toda Israel eu vi tamanha fé, por conta da fé que o centurião demonstrou. Uma fé raciocinada, diga-se de passagem, que é o que o Espiritismo prega. A fé não pode ser cega, sem entendimento da questão. O centurião foi claro, lógico, entendia perfeitamente a missão e a capacidade de Jesus. Então ele disse, Jesus, depois de relatar o problema do servo, Jesus disse, eu vou curá-lo. E o centurião falou, não, negativo, mestre. Eu não sou digno de que o senhor pise na minha casa. Se o senhor, daqui onde o senhor está, disser uma única palavra, os seus anjos vão até lá e curam o meu servo. E aí a passagem se transcorre e nós não vamos nos prender a isso, porque o tema nosso é ligeiramente diferente.
Então, Jesus chama a atenção do povo e falou, nem mesmo em toda Israel vi tamanha fé. Pois ele prossegue a viagem e à beira do lago sobe no barco. E diz Mateus, inicia a descrição dizendo assim, e tendo ele embarcado, mais ou menos assim, né? E tendo ele embarcado, quer dizer, subiu a bordo do barco, e os discípulos seguiram a ele. Jesus sobe no barco e os apóstolos o seguem. Então, o que nós podemos tirar dessa passagem, dessa frase? Jesus chega à margem do lago, sobe, entra no barco e diz o apóstolo, e tendo ele adentrado, os apóstolos o seguiram. Ora, Emmanuel nos esclarece que Jesus foi o primeiro a embarcar no navio. Não havia ninguém no barco e ele subiu primeiro. Da mesma forma, Emmanuel nos ensina em A Caminho da Luz que Jesus foi o primeiro a estar nesse planeta também. Em A Caminho da Luz ele diz que Jesus é o Cristo que dirige o planeta Terra, é o Cristo planetário. E nós aprendemos o significado de Cristo planetário em Kardec, na Revista Espírita de 1868, se não me engano, no mês de fevereiro. Revista Espírita de 1868, onde São Luís, Lacordaire, Lamennais, que são espíritos superiores, explicam para Kardec o significado do Cristo. O título da lição, da mensagem, se não me engano, os Messias do Espiritismo. Então, lá esses espíritos explicam para Kardec o significado, e dizem eles a Kardec, que Jesus está no mais alto nível da escala dos Cristos planetários. Então, não é uma escala qualquer, não é a nossa escala espírita, que Jesus catalogou no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Espíritos imperfeitos, onde nós estamos, que abarca algumas características. Bons espíritos, outras categorias de espíritos dentro dessa. E espíritos puros. Essa é a categoria dos espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. Jesus está num nível muito além disso. Acima dos espíritos puros está a escala dos Cristos, que é uma outra escala de espíritos. Jesus está no mais alto grau da escala dos Cristos. Daí a gente imagina a posição, o alto nível evolutivo de Jesus, de forma que nós não temos cognição, capacidade para entender a magnitude desse espírito. E por se encontrar nessa posição, isso possibilita a Jesus ser um espírito infalível, diz Emmanuel, inclusive estando encarnado, porque ele está absolutamente conectado, absolutamente em comunhão com Deus. Com Deus e sua vontade, né? Com os interesses, a intenção direta de Deus. E é isso que permite a Jesus, cá entre nós, e somente ele pode dizer, eu e o Pai somos um. E aqui a gente retira também algumas falsas interpretações sobre esse enunciado. A doutrina espírita nos esclarece de tal forma, mostrando a posição hierárquica do Espírito Cristo, Jesus, que nós entendemos perfeitamente quando ele diz, eu e o Pai somos um, por estar perfeitamente, absolutamente sintonizado com Deus.
As falsas interpretações entendem que nessa passagem Jesus diz que ele mesmo é Deus. E não. Ele é, como em muitas outras passagens do Evangelho, Jesus se refere a uma terceira pessoa, ao Pai, a ele, ao Pai. Se ele fosse Deus, ele diria diretamente eu, né? Ou a mim, eu faço isso, faço aquilo. Mas ele se refere ao Pai. Eu ainda não estive com o Pai. Eu pedirei ao Pai e ele mandará isso e aquilo. Então, Jesus se refere a Deus como sendo ele, outra pessoa. E aí, mais uma vez, essa falsa interpretação. Então, esse Cristo planetário, Jesus recebeu de Deus diretamente a incumbência, juntamente com tantos outros espíritos puros, de formar o planeta Terra. De forma que ele sempre, Jesus e sua Pleiade, sempre esteve conosco, organizando a estrutura planetária para nos receber e nos conduzir no processo evolutivo que temos realizado. E por que Jesus não estaria conosco também agora? Se ele sempre esteve conosco desde o início, pergunta-se. Então, tal qual aconteceu a seu tempo, na época em que Jesus esteve aqui, quando encarnado entre nós, nessa passagem mesmo que acabamos de descrever, Jesus subiu a bordo do barco e adveio uma grande tempestade. Aquele lago de Genezaré era um imenso lago e era chamado de Mar da Galileia por causa do tamanho e do volume de água. E por ser um lago muito grande, sob a ação dos ventos e da maré, do movimento das águas, ocorriam ali tempestades. E relata o apóstolo que naquele dia em que Jesus estava presente, veio uma imensa tormenta, uma grande tempestade. E assim como naquele momento, agora, nas tempestades, nas tormentas que nos acomete a cada um de nós na vida hoje, Jesus também está presente ao nosso lado, não poderia deixar de estar. Ora, nesse mundo em que nós vivemos, na fase em que nos encontramos, como consequência do nosso jeitão de ser, como consequência das escolhas que nós deliberadamente fazemos por nós mesmos, né? Ainda haverão tempestades em nossa caminhada. Hoje, nos momentos atuais, nós passamos por grande tormenta coletiva, com repercussões individuais. A pandemia, grandes violências entre todos nas cidades, os crimes por toda parte, as doenças generalizadas, os dramas existenciais severos que acometem grande número de famílias e de pessoas, e que muitas das vezes nos levam diretamente ao desespero, que é quando tudo está perdido, não há saída, não há esperança para a situação. E nos leva também ao pânico, à ansiedade patológica, à depressão, ao desânimo, mas mesmo diante das mais perversas situações que nos acomete, ou que envolve as nossas vidas, assim como naquele tempo, Jesus está conosco. Vamos exemplificar melhor para não ficar assim muito filosófico a nossa questão, né? Jesus, ele está presente entre nós, porque ele nos esclarece o tempo todo. Ele nos orienta o tempo todo. E ele nos consola o tempo todo. Esse é o papel de Jesus. Através do Consolador que ele prometeu, a doutrina espírita. Então, esse é o papel da doutrina espírita, refletindo a vontade de Jesus. Esclarecer. O Espiritismo esclarece. Através da doutrina espírita, nós compreendemos a nossa situação no mundo. Por que estamos aqui, o que viemos fazer, de onde viemos e qual é o sentido maior da nossa existência. O que nós
devemos fazer para compreender e entender melhor as situações que nos envolvem. A doutrina espírita também nos orienta para adquirirmos, diante das tormentas e das dificuldades, uma postura de enfrentamento. Significa que as tormentas não vão sumir a passe de mágica, porque elas são consequência direta do nosso jeitão de ser. Refletindo a lei de causa e efeito. E só ficaremos livres das tormentas quando nós a enfrentarmos, adquirindo essa postura de enfrentamento. Mas a doutrina espírita nos consola também, demonstrando que após a tempestade sempre vem a bonança. As tempestades, quando bem suportadas, quando nós adquirirmos essa postura de enfrentamento e seja apoiado em que for, nós passarmos por ela, vencermos a tormenta. E só ficaremos livres dela quando passarmos pela tormenta. Mas nós podemos passar por essas dificuldades, e todos temos dificuldades na vida, de várias maneiras. Ou, principalmente, com resignação. Resignação, resiliência, significa que o indivíduo aprendeu diante do sofrimento. Quando o sofrimento nos encontra e nos ensina alguma coisa, esse é o sentido do sofrimento, e nós aprendemos com ele, nós nos tornamos pessoas resilientes. E esse é o sentido da dor na nossa vida. Ou nós nos revoltamos diante do sofrimento ou das tormentas. Quando nós nos revoltamos, diz o Evangelho de Jesus, a dor recai sobre o nosso ombro com duplicado ou triplicado o seu peso. E assim, mais uma vez, nesse momento, nós estamos fazendo escolhas. E então, diante dessas dificuldades, o que fez Jesus diante da tormenta? Dormiu. Diz a passagem que os apóstolos subiram, Jesus subiu primeiro no barco, os apóstolos o acompanharam, e Jesus dormiu, adormeceu. A tempestade veio jogando as águas para cima, e as águas estavam cobrindo o barco, e todo mundo desesperado. E Jesus dormia. Os apóstolos, em pânico, apavorados, acordaram Jesus e disse: Mestre, socorre a todos nós, porque vamos morrer. E Jesus levantou, viu aquilo e falou: mas vocês não têm fé mesmo, hein? Homens de pouca fé. E ele tinha acabado de vir de Cafarnaum, onde deu uma lição sobre fé. Fé, a certeza de que estamos amparados, a certeza de que tudo o que nos acontece é só consequências das nossas próprias escolhas. Não existe injustiça na lei de Deus. Então, nesses momentos de desafios, de provas, de expiações, nos momentos torturantes, de grandes dificuldades por que passamos, sejam elas quais forem, ninguém, nem mesmo os benfeitores espirituais, podem substituir a cada um de nós. Nós mesmos é que devemos passar por essas tormentas, porque elas são as consequências das nossas escolhas, como a lei de causa e efeito. Então Jesus dormia, porque ele, espírito puro, não necessitava dessa provação. Não necessitava dessa experiência para aperfeiçoar sua alma. Não necessitava dessa experiência para poder provar a sua fé, a sua confiança em Deus. Os demais ocupantes do navio, sim, precisavam, mas demonstraram ter pouca fé em Deus e nas situações. Ora, nós não fazemos isso também? Diariamente? Não somos homens de pouca fé, como dizia Jesus? Diante das tormentas, nós nos desesperamos, deprimimos, perdemos a fé, a esperança.
né? Adoecemos, não é? Por falta do entendimento, da certeza de que Deus está no comando. E só vai acontecer conosco o que precisa acontecer, para que a gente equilibre a nossa consciência com as leis divinas, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa consciência e a gente esteja quite diante dos tribunais das consciências, já que foram as nossas escolhas que nos puseram nessa situação. Então, nos dias de hoje, a gente vê tanta gente apavorada, tanta gente em pânico por conta do Covid-19. Eu pergunto, qual a diferença de morrer de Covid, de desencarnar de atirado, de desencarnar de câncer, de desencarnar de uma moléstia qualquer? Qual é a diferença? Tudo é desencarnar. A grande questão é que nós não estamos preparados para abandonar tudo aquilo que nós dirigimos o móvel da nossa vida, que é a vida material. Então, aquele que está preso às coisas e às pessoas sente grande dificuldade de abandonar tudo isso, porque não faz diferença morrer disso ou daquilo, se é o Covid que vai nos levar dessa vida para outra vida. Não faz diferença. Não estou dizendo, vejam bem, não estou dizendo com isso que cada pessoa não tem que se relaxar e não tem que se precaver diante das dificuldades e se deixar contaminar ou contaminar outras pessoas com esse vírus. Estou dizendo isso não. Porque isso é um tipo de suicídio. Você sair na rua sem preparo, sem se proteger, você está procurando com as mãos uma possibilidade de desencarnar pela via da ação desse vírus. Isso é suicídio. E desencarnar de qualquer coisa e desencarnar pela porta do suicídio, aí tem diferença. Né? Então, nós devemos fazer a nossa parte, sem dúvida. Mas mesmo tomando absoluto cuidado, mesmo nos restringindo e fazendo tudo, se tivermos que desencarnar, vamos desencarnar. Com Covid ou sem Covid. Não importa. Porque é a única fatalidade da vida. Dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos. A única fatalidade da vida é que num momento ou no outro nós vamos voltar para o mundo espiritual. Vamos deixar esse corpo e as coisas e as pessoas. Porque nós recebemos, quando viemos para cá, o bilhete de vinda e o bilhete de volta para essa viagem. Só que o bilhete de volta não está marcada a data, né? E nem nós marcamos. Deus é que sabe, Deus é que agenda o dia da viagem. E aí a gente vai. Porque nós viemos para cá, cumprimos a nossa obrigação, realizamos o nosso trabalho, a nossa atividade, aprendemos, auxiliamos, educamos e amamos. Esse é o sentido da vida. Crescemos. E depois voltamos para o mundo espiritual. Então, a gente observa que muitas pessoas têm dificuldade porque estão apegadas a tudo isso. Ainda não é tarde. Nós, como ensinam os orientes, nós nascemos e devemos, desde a infância, nos prepararmos para a volta do desencarne. Os ocidentais, na sua grande maioria, não fazem isso. Eles vivem, nascem, crescem e vivem como se fosse permanecer aqui a eternidade. Esquecem de se preparar. Né? Se preparar quer dizer não apegar tanto às coisas. As coisas existem para nós usarmos. São empréstimos de Deus. Não são posses nossas. E quando chegar o momento, nós devemos ir e deixar aqui. Mas nós não queremos desprender e despregar. Por isso é que surge o pânico, o medo, a tormenta violenta quando surge uma pandemia dessa monta. E muitos outros processos, né? Mas isso é normal no estágio evolutivo que nós estamos, diante da pouca fé que nós temos. Mas o momento que nos alerta a doutrina espírita, e Jesus sempre alertou, nós temos que nos preparar.
lutar contra essas imperfeições para nos tornarmos, num momento ou no outro, pessoas melhores, mais desprendidas, para que o passamento, a volta para a casa verdadeira, para o mundo espiritual, transcorra de forma suave, calma, para que lá nós não encontremos outra tormenta, né? Que pode também nos desesperar e tudo mais. Então, assim, a gente observa que esses problemas todos que nos acometem, as dores, as dificuldades, são, como nos ensinam os Espíritos, só consequências diretas do nosso proceder, das escolhas que nós fazemos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem lá, onde fala das causas das aflições. Os Espíritos falam assim, observem, remontando a fonte dos males terrenos, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. O jeitão da pessoa ser é que produz as consequências e, às vezes, o indivíduo se encontra em maus lençóis, em caminhos escuros, né? Então, nesse sentido, a gente observa que, como tudo é consequência do nosso proceder, e, diante da lei de justiça, se eu causei aquilo, é justo que eu sofra consequências. Portanto, ninguém pode passar pela expiação ou pelas tormentas por mim, porque elas representam um ensinamento. Elas representam uma experiência importante para o próprio aperfeiçoamento da pessoa. Confiança em Deus, resiliência diante das dificuldades, resignação pela fé e a compreensão, a certeza de que Deus está no comando e tudo o que Ele faz é para o nosso bem, ainda que muitas das vezes o que nós queremos não é exatamente o que precisamos, e Deus nos dá sempre o que a gente precisa e não o que a gente quer. Então, nesses momentos assim, surgem essas dúvidas e esses vacilos, né, da nossa parte. Então, ensinam os espíritos que tudo isso representa a lei de causa e efeito em vigor na nossa vida. A gente age, faz escolhas e essas escolhas produzem consequências que por ressonância retornam à fonte, retornam a nós mesmos. Então não há por que lamentar, não há por que maldizer a situação a Deus, não há por que procurar responsáveis pela desdita por que nós passamos. Apontar o dedo e falar, é você, a sua atitude, a sua o seu ato é que me levou a fazer isso. Pode até ser. A atitude, as palavras, a ação da pessoa podem nos induzir a tal ou tal ato, mas eu que sou responsável por se eu realizar tal ou tal ato. De forma que eu sempre tenho escolha. O indivíduo pode me insultar, me maltratar, e eu vou revidar se eu quiser. E se eu revidar, eu assumo as consequências do revide. Né? Então, ensinam os espíritos que nas tormentas, nas dores, nas dificuldades, nas aflições de toda ordem, a prece é poderoso recurso para o alívio e o fortalecimento do ser. Então, Leon Denis diz assim no livro Depois da Morte: a prece é um momento mágico, onde a alma sofredora mantém um colóquio íntimo com a potência evocada. E diante disso, nos sentimos mais fortes, mais encorajados, mais em paz, mais tranquilos, para continuar a caminhada. Da mesma forma, Emmanuel tem uma mensagenzinha que foi trazida através do Chico Xavier, que eu vou ler para vocês. Essas mensagens que entrega lá no centro, chamada A Prece. Diz assim, a oração. A mensagem chama-se A Prece, e Emmanuel diz: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando
nos amarcha. Então, a prece não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Porque o caminho escuro significa que, pelos nossos atos passados, nós fizemos escolhas e nós agimos, e as consequências se deram através de um caminho escuro. A prece não nos livra de percorrer o caminho escuro. Assim como a prece não remove da nossa vida as tormentas. Não tem jeito, porque isso é consequência direta das nossas escolhas. E Deus não remove isso da nossa vida, porque isso é fator de educação para o indivíduo. É fator de esclarecimento e educação. O indivíduo só se sairá bem quando ele aprender. E as consequências recaem na vida dele como forma de ensinamento e possibilidade de aprendizado. Então, continua Emmanuel, né? Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas representará um bordão, um arrimo, um cajado, onde poderemos nos sustentar. Então, a prece não vai eliminar os problemas da nossa vida, eles são consequências dos nossos atos, eles são as escolhas que nós fizemos, mas a prece nos fortalecerá. Iluminará o caminho para que a gente continue caminhando. E só tem duas coisas que a gente não pode perder diante de um sofrimento, diante de uma tormenta. O caminho a seguir, então nós precisamos de uma bússola para nos mostrar. A prece ilumina o caminho. A prece nos mantém em contato com as potências superiores. E como foi ensinado nessa passagem, Jesus sempre estará conosco. Ou os seus enviados diretos, que estão do nosso lado procurando nos auxiliar. Basta nós abrirmos os olhos e permitirmos a ajuda, removendo do nosso sentimento, do nosso coração, a revolta, que obscurece a nossa vista e não nos permite ver o caminho iluminado que devemos seguir. A mágoa, o ciúme, a inveja, a cupidez, tudo isso obscurece as nossas vistas e nos tornam mais infelizes ainda, piorando as consequências. Então, quando os Espíritos ensinam que Jesus está sempre do nosso lado, é nesse sentido. Nós, pela prece, podemos buscar a ajuda e o socorro, e ela virá. Ela virá porque os Espíritos, os bons Espíritos, os nossos amigos, os enviados de Jesus, estão sempre do nosso lado. São as companhias espirituais que estabelecemos para nós, né? A oração é essa que Emmanuel diz que se torna o farol que ilumina a estrada na escuridão, nos fortalece também para que a gente adquira essa postura de enfrentamento, arregace as mangas e vença a dificuldade, sem revolta, sem mágoa, sem desânimo, já que nada nem ninguém impedirá que essas consequências das nossas escolhas, boas ou más, nos alcance, ou agora ou em qualquer momento da nossa existência. E, portanto, sejamos fortes e espertos. Sejamos fortes e espertos. Ouçamos o convite de Jesus e Kardec quando ele nos diz assim: devemos aproveitar todas as oportunidades da vida, todos os recursos que são disponibilizados para nós, para, fortalecidos por esses recursos todos, nós possamos, todos os dias, lutar intensamente contra as nossas imperfeições, contra tudo aquilo que nos mantém escravizados nos defeitos, possibilitando fazermos todos os dias más escolhas. São as nossas imperfeições que nos conduzem para as más escolhas. E as más escolhas feitas provocam
recai sobre nós, retornando em forma de tormentas e de dores. Não é consequência direta das nossas escolhas. Portanto, Kardec elucida, vamos lutar diariamente para combater em nós isso, as más inclinações, o ciúme que deteriora as relações, a inveja, a cupidez, o orgulho que faz com que nos sintamos pessoas melhores que os outros. E cria em torno de nós essa atmosfera perversa, odienta, que faz com que as pessoas se afastem da gente. E nós todos precisamos das pessoas ao nosso lado, para que a gente caminhe juntos. Porque no momento ou no outro, uma pessoa que está do nosso lado se transformará no cajado, onde nós vamos sustentar para continuar a caminhada. É assim as relações interpessoais no mundo. Estas relações se transfundem dessa forma, um ajudando o outro, um sustentando o outro, para que todos caminhemos juntos. Então, essa passagem evangélica, quando diz que Jesus abranda, acalma a tempestade, a gente pode tirar dela grandes ensinamentos, muitas coisas que nos faz compreender mais sabiamente as lições que os Espíritos vêm nos transmitir, abordando e esclarecendo o sentido maior dos ensinamentos de Jesus. E por isso não ficamos presos na historinha superficial e nem nos condicionamentos dogmáticos que algumas escolas teológicas pretendem fixar o pensamento, sem sentido nenhum, sem proveito nenhum para a economia evolutiva do ser, já que o papel das religiões é apresentar o homem a Deus e tornar esse homem uma pessoa melhor. Então, diz Kardec, se a igreja, se a religião não torna o homem uma pessoa melhor, ela não cumpre o papel dela para o qual ela existe. Pode acabar, pode fechar as portas. Era isso que eu queria dizer. Quero agradecer a todos por estarem aí pacientes ouvindo, né? E vamos fazer a prece para a gente encerrar a nossa reunião, pedindo a Jesus que nos envolva, que nos fortaleça. Mas principalmente agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui envolvidos num só pensamento, numa só vibração, trocando um com os outros vibrações elevadas de carinho, de afeto, de aconchego, fortalecendo um ao outro, para que todos possamos continuar caminhando juntos, mantendo a nossa mente elevada em Jesus, na sua imagem maravilhosa, guardando no coração a certeza de que estamos sempre envolvidos por Jesus e seus emissários. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigado, Rogério. Valeu, Bruno. Valeu. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado por assistirem até aqui. E lembrando que amanhã temos mais uma live. E a gente espera todos vocês aqui na live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Uma boa noite.